Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade nesse comentário no livro de Jó. Jó, um livro maravilhoso cujo tema é Por que o justo sofre? Não é? O tema do sofrimento. E que nos leva a pensar por que Jó sofreu tanto, não é? E nós estamos no quarto componente desse livro, que é Eliú, o quarto, vamos dizer, amigo de Jó. Fala de três, mas depois aparece Eliú. Na teologia de Eliú, sofrimento é uma correção divina. Para Eliú, sofrimento é uma correção divina. Só comparando as quatro teologias, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Para Elifaz, só os pecadores sofrem. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. A teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. E na teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. O sofrimento é uma correção divina. Então, Eliú, ele faz 4 falas. Ele fala praticamente 6 capítulos. Capítulo 32, apresenta-se Eliú, ele começa a falar, nós temos sua primeira fala, 32, verso 6, diz, respondeu Eliú, aqui começa a primeira fala de Eliú. Aí no capítulo 34, verso 1, nós temos a segunda fala, e respondeu Eliú e disse. Agora, capítulo 35, nós vamos ter a terceira fala, respondeu mais Eliú e disse. E no capítulo 36, a quarta fala, prosseguiu ainda Eliú e disse, até o final do capítulo 37. Eliú fala no capítulo 32, 34, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. São 6 capítulos que ele fala. E ele faz 4 falas diferentes. O livro de Jó é um livro muito interessante para nós pesquisarmos, meditarmos nessas falas e entender o tema do sofrimento. Vamos então para a terceira fala de Eliú, capítulo 36, 35, a quarta é no 36, 35, 36 e 37 agora. Vamos lá. Respondeu mais Eliú e disse, tem por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? O que Eliú está chamando a atenção de Jó é porque quando Jó diz, eu sou justo, ele cravou suas flechas contra mim, o que Jó está falando é que Deus está sendo injusto. E é isso que Eliú continua na sua terceira fala, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? A forma como Jó falava dá a impressão que ele era mais justo do que Deus, porque dissesse, que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Eliú vai falar com Jó e também está falando para os seus amigos. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Nesse aspecto aqui, lembra Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que o céu. Eliú diz para Jó, olha para os céus e vê, contempla as altas nuvens, que estão mais altas do que tu, da mesma forma que as nuvens e os céus estão mais altos, Deus também. Verso 6, se pecares, que efetuará contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe farás? O que Eliú está querendo dizer aqui é que não importa se Jó peca ou não, isso não afeta a santidade e a integridade de Deus. Se for justo, que lhe darás? O que receberá da tua mão? Não faz diferença no caráter, na personalidade de Deus, se nós pecamos ou não. O que faz diferença é para nós mesmos. Verso 8, a tua impiedade faria mal a outro tal como tu. Então, vejam, os nossos pecados só faz mal a nós mesmos
ou a um outro como nós. E a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Da mesma forma, a nossa justiça é aproveitada por outras pessoas. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Ele está falando que os pobres, aqueles que estão oprimidos, clamam por causa, às vezes, da grandeza de uma opressão, pelo braço daqueles que oprimem. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite. Interessante o capítulo 35, 10, essa fala de Eliú, faz a pergunta, mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que pergunta boa, não é? Onde está Deus que me fez? E quem dá salmos entre a noite, que é a inspiração dos salmos para salmodiar a Deus, muitas vezes vinha durante a noite. Que me dá salmos entre a noite, que nos faz doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábio que as aves do céu. Doutos, né? Nos faz conhecedores mais do que os animais da terra e do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Olha aqui uma das razões para Deus não responder, de acordo com Eliú, é a arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade. Deus não considera a vaidade do homem, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissesse que o não verá juízo, há perante ele, por isso espera nele. Aqui a fala de Eliú aconselha a Jó a manter a sua esperança nele. Olha só, enquanto o que dissesse que não verás juízo, há perante ele, por isso espera nele. Ou seja, o que Eliú está falando aqui é que Deus é justo. Se você aguarda a sua causa, o juízo está perante ele, é só esperar nele. Nossa dificuldade é saber esperar, né? Por isso que o Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. E aqui no livro de Jó nós vamos ver muita coisa sobre a esperança. Logo, Jó espera nele, mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica as palavras. Aquele Eliú está acusando Jó de abrir a boca em vão e de falar coisas sem ciência, sem conhecimento. Logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Ou seja, o que Jó está falando, ele não tem conhecimento. Nós temos que dar um desconto ao que Jó falou, porque Jó fala no meio da dor. Não é? Uma coisa é quando está tudo bem conosco, qual é a nossa teologia, como é que nós vemos Deus. Outra coisa bem diferente é quando a gente está passando algo que a gente acha que não merece passar e a gente sente injustiçado, que Deus não agiu com a gente com justiça, quando na verdade Deus é sempre justo e é bom em todo o tempo. Mas o sentimento nos engana, as nossas emoções às vezes nos enganam. Então aqui está as palavras. Vamos continuar. Prosseguiu ainda Eliú e disse, esse é o quarto e último discurso de Eliú antes de Deus falar. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Eliú se coloca aqui em defesa a Deus contra Jó. Então, para defender Deus, ele vai dar as razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião. Note quantas vezes Eliú diz que é a sua opinião. No capítulo 32, ele falou no verso 6, no verso 10 e no verso 17. Agora no capítulo 36, verso 3, de novo ele repete a opinião dele. Repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei
a justiça. Ele está pronto para defender Deus e a justiça de Deus. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Lembra que Eliú falou que o que ele falava era do seu coração. Então ele disse, não será falsa. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eliú se orgulha muito da sua opinião, não é? Ele menciona a sua opinião diversas vezes. Eis que Deus é muito grande. Aqui, realmente, ele fala uma grande verdade, né? Deus é muito grande. Contudo, a ninguém despreza. Olha que Deus maravilhoso. Toda a sua grandeza, todo o seu poder, toda a sua majestade. Deus é muito grande e a ninguém despreza. Que verso maravilhoso. Jó 36, verso 5, fala de duas coisas, da grandeza de Deus e do fato de Deus não desprezar ninguém. Grande é em força de coração. Verso 6, não deixa viver o ímpio. Quando Deus quer, ele dá cabo ao ímpio, termina os dias do ímpio. E faz justiça aos aflitos. Deus está sempre do lado dos aflitos. A justiça dele é para os amargurados, para os aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Olha, Deus tem olhos especiais para o justo. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre e assim são exaltados. Deus faz com que o justo se assente em tronos. Foi o caso de José, que era justo, quando saiu do cárcere, saiu para se assentar no trono do Egito, como governador de toda a terra. 13, verso 8. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. Muitos ficavam presos, aqui novamente, lembra José, né? Preso injustamente, acusado injustamente, mas como Deus fez ele sair para se assentar no trono, e se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição. Alguns ficavam amarrados naquela época na prisão e era chamado cordas de aflição. Muita gente às vezes está presa nessas cordas de aflição. No meu verso por dia, eu fiz um dia um verso especial sobre cordas, né? Procure no meu Facebook e você vai achar sobre diferentes tipos de cordas. Uma delas é cordas de aflição. Então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos. Para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Olha que a revelação de Deus vem aos ouvidos do homem pelo ensino e lhes diz que se convertam da maldade. Se ouvirem, o servirem, acabarão seus dias em bem. Mas quando a gente ouve a Deus e a gente serve a Deus, a promessa divina é que nossos dias acabam em bem e seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada será passados e expirarão sem conhecimento. Muita gente pergunta, pastor, tem gente que morre antes do tempo? Sim. Basta você fechar os ouvidos para ouvir a voz de Deus e aguarde aí o juízo, qualquer hora parte para a eternidade, não é? Porém, se ouve a Deus, a promessa é a longevidade. Porém, se não ouvir, a espada será passada e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira. Olha, a hipocrisia é uma coisa que começa no coração do homem. A falsidade, a mentira, está tudo lá no coração, não é? E aos hipócritas de coração amontoam para si a ira de Deus. E amarrando-os, eles não clamam por socorro. Então eles vão ser amarrados sem clamar por socorro. Verso 14, eles morrem na mocidade. Aí, ó, tá vendo? A morte, ela serve às vezes como um juízo de Deus. Eles morrem na mocidade e sua vida perece entre os sodomitas. Aqui, Eliú faz menção dos sodomitas, menciona um certo conhecimento do povo de Sodoma,
que aparece no livro de Gênesis, aqui indica que talvez, de fato, quem escreve esse livro é Moisés. Moisés depois vai relatar acerca de Sodoma e Gomorra. Mas se o livro foi escrito antes do Gênesis, então uma revelação prévia do que aconteceu com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Se o livro foi escrito por Gênesis, realmente cita os sodomitas, não é o que sofreram. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Olha a palavra revela, como repete aqui no verso 10, verso 15, sempre Deus revelando sua vontade, mostrando os seus caminhos ao homem. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Aqui fala da fartura no comer, que também é uma bênção de Deus. Mas tu estás cheios do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Agora, ele dirigiu a palavra a Jó novamente. Tu estás cheio do juízo do ímpio. Jó estava sofrendo, de fato, um juízo de um ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Realmente, o juízo e a justiça alcançaram o que Jó estava sofrendo. Jó, presta atenção, sofria o juízo de um ímpio. Não foi o que Jesus pagou na cruz, levou os nossos pecados? Por isso que Jó é um tipo perfeito de Cristo, de sofrimento. Jó sofre sendo justo. Jesus também sofreu sendo justo, mas através do seu sofrimento levou os nossos pecados. Porquanto há furor, guarda-te que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Jó precisava que sua alma fosse resgatada, não é? Estimaria ele tanto tuas riquezas ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Olha que ele vai falar algumas coisas interessantes aqui no verso 19. Será que Deus estimaria as riquezas de Jó, ou todos os esforços da sua força, para que ele não tivesse em aperto? É uma pergunta. E aí diz, não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Não aguarde aquela noite. Normalmente os ataques se davam à noite aos povos. Dizia, não suspire pela noite que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade. Aqui, novamente, uma advertência para seguirmos a justiça. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isso escolhesse antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Ah, só Deus é que é o mestre por excelência para nos ensinar. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Quem é que pode dizer, Deus, por que faz isso? Deus faz. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Deus faz o que lhe apraz. Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Quem é que pode falar isso para Deus? Deus é justo, Deus é bom, perfeito. Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a vê, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, novamente ele vai repetir a grandeza de Deus, não é? Ele diz no verso 5, eis que Deus é muito grande. Agora no verso 26, eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. Não é uma grande verdade? Quem é que compreende os caminhos de Deus? Quem é que compreende o que Deus faz? Eis que Deus é grande e nós não compreendemos. E o número dos seus anos não se pode calcular. Deus é eterno. Quem é que pode dizer, Deus já tem 12 mil anos. Não, Deus tem 14 mil anos. Diz que o número dos seus anos não se pode calcular, mesmo porque nós não sabemos o quanto que a eternidade no eterno passado era eterna
quanto tempo passou, não é? Ou quando Deus começou, só podemos contar o tempo porque Deus decidiu criar o tempo. Dias, meses, anos, isso acontece, né? O primeiro dia da criação, tarde e manhã, aí que podemos dizer que começou a contagem do tempo. Mas eis que Deus é grande, nós não o compreendemos e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derramam chuva do seu vapor. Deus reúne gotas de águas que acabam, né? Ele vai pegando as gotas, guarda elas e acabam em chuva do seu vapor. Aqui nos dá o entendimento que ele entendia do vapor, né? Quando a água vaporiza, sobe para as nuvens, recolhendo as gotas de águas que vai acabar sendo derramado em chuva. E é interessante, né? Como é que caem as gotas certinho de água. Se alguém puder explicar a chuva, também é algo maravilhoso. Por que não derrama tudo uma água de uma vez, mas vai caindo em gotas de água? Uma coisa bem interessante da sabedoria do Eterno. A qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Aqui está falando de chuvas, chuvas de bênção, né? Chuvas que descem sobre o homem abundantemente. A chuva, para aquele povo que vivia da agricultura, era sempre considerada como uma bênção de Deus. Ainda no capítulo 36, verso 29. Porventura também se poderão entender a extensão da nuvem e os trovões da sua tenda? Como é que vai entender a nuvem e os trovões? Quando trovejava, os antigos diziam, uau, Deus está falando, né? Os trovões de sua tenda. Eis que estende sobre eles a sua luz e encobre os altos do mar. Deus estende sobre eles a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Por quais coisas? Pela chuva. Se faltasse a chuva, não havia mantimento, havia seca, e aí faltava tudo. Então era uma espécie de julgamento de Deus. Mas quando Deus mandava a chuva, era a bênção de Deus, era a abundância de Deus. Então, no capítulo 36, verso 31, ele mostra que Deus julga os povos pela chuva. Porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e proíbe de passar por entre elas. Ou seja, Deus pode esconder a luz, esconde a luz, não é? E nós não vemos a luz. E aí quando não vê a luz, fica as trevas. E ele faz isso com as suas mãos, ele encobre a luz. E aí é trevas. E o que nos dá a entender o seu pensamento? Como entender o pensamento de Deus? Como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Os gados, temporal que sobe. Fala de chuva, de coisa maravilhosa. Vamos continuar Jó 37. Jó capítulo 37, aqui finaliza a fala de Eliú. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Eliú está maravilhado com a natureza que Deus fez, a chuva, como ele julga os povos, retendo a chuva ou mandando a chuva. Atentamente ouviu um movimento de sua voz e o sonido que sai da sua boca. Eliú declara que de alguma forma ele ouviu a voz de Deus e o sonido que saía da boca de Deus. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Aqui Eliú está descrevendo duas coisas que deixa ele maravilhado e faz com que o seu coração trema. Uma era a chuva, como Deus manda a chuva e faz gotejar. E a outra tinha a ver com a luz, como Deus esconde a luz e como Deus manda a luz. Essas coisas maravilhavam Eliú.
Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz. Tá vendo? Eles atribuem os trovões à voz de Deus. Então, toda vez que trovejava, Deus está falando. Aquele barulhão, atribui como trovões. Depois disso, brama com grande voz, troveja a sua voz, e ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Não é? Ouvida a voz de Deus não trava. Com a sua voz, troveja Deus. A voz de Deus está relacionada aqui com trovões. Apocalipse capítulo 10, João diz que também ouviu 7 trovões. E quando ele ia escrever, veio a ordem divina: sela o que ouvisses e não escreva o que os trovões falaram. Então permanece um grande mistério o trovejar de Deus, os trovões de Deus. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Quem é que compreende tudo que Deus faz e como faz? E isso fazia tremer o coração de Eliú. Chuva, trovões, luz. Porque a neve, diz, caia na terra, como também ao aguaceiro a sua forte chuva. A própria neve também, que cai em flocos, não é? Outra maravilha de Deus, faz cair a neve ou aguaceiro. O que nós estamos vendo aqui no livro de Jó, estamos vendo o conhecimento da natureza, né? Conhecimento de meteorologia, da chuva, trovões, neve, conhecimento também de astronomia, vamos encontrar no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, como Deus suporta a terra no vácuo. Conhecimento também de geologia, aqui do verso 6 a 10, do capítulo 37, porque cai na terra como aguaceiro sua forte chuva, e ele sela a mão de todos os homens, para que conheça todos os homens as suas obras. E as animarias, o que dizer dos animais, não é? Entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Quantos animais se escondiam em suas cavernas? Isso também, maravilhoso conhecimento aqui de zoologia, vamos encontrar. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Interessante, não é? Do sul vêm os furacões, os ventos, e do norte vem o frio. Quando nós olhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na Flórida, há verdadeiros furacões, pés de vento. E o norte? O norte vai ter neve, vem o vento frio. Olha só, Jó 37:9 nos dá um conhecimento aqui de meteorologia. Das recâmaras do sul sai o pé do vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus, Deus assopra e se dá a geada. Então, aquela geada de manhã nos carros é o assopro de Deus. Deus assoprou, vem a geada, se dá a geada. E as largas águas se endurecem, aqui se tornam em gelo, águas que se tornam em gelo. Diz que nos polos retém tanto gelo, que se Deus fizer derreter o gelo de todos os polos, nós temos outro dilúvio, não é? Pelo assopro de Deus se dá geada, e as largas águas se endurecem, formam gelo. Também com a unidade carrega as grossas nuvens, e esparge a nuvem e dá sua luz. Chuva, luz, geada, neve, ventos, tudo isso impressiona Eliú. Aqui ele não está falando nada com relação a Jó, ele está falando da grandeza, de como Deus faz, da sua criação, das suas maravilhas. E nós vamos ver, quando o próprio Deus fala, ele também vai perguntar a Jó cerca da sua criação e da sua maravilha, né? Nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda. Deus faz com que a nuvem se espalhe e regue toda a terra, para que faça tudo quanto lhe ordena
sobre a superfície do mundo habitável. Imagine só, Deus pega a nuvem, ó, Deus rega toda a terra para fazer o que lhe apraz sobre a superfície do mundo habitável. Verso 13, seja para correção ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. Deus também pode mandar chuva para correção, manda lá uma correção sobre a terra, ou para a beneficência, vem a chuva na época certa. Chuva demasiada vai alagar tudo, não é? E aí é correção. O que faça vir? A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos. Parece que Eliú já está apontando, ou Eliú serve como um preparativo para quando Deus falar, que vai falar da criação. A isso, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Não só Jó, todos nós podemos atender e considerar essa maravilhosa criação de Deus. Quem é que pode explicar os trovões, os relâmpagos, a chuva, como Deus faz de uma semente sair da terra, o fruto, maravilhas que Deus faz. Porventura, sabe tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Como Deus faz com que a luz apareça da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? É interessante como ele mantém acerca de nuvens, não é? Nuvens, diversas vezes. De acordo com o que ele fala de nuvens, as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Jó 36, 28. As nuvens são esconderijo para Deus. Jó 22, 14. As nuvens encobrem a luz. Jó 26, 9. As nuvens contemplam, as mais altas nuvens são contempladas. Jó 35, 5. Esparge as nuvens com a sua luz. Jó 37, 11. E pus as nuvens como vestidura. Deus fala. Jó 38, 9. Acredita que a vestidura de Adão era uma nuvem, a nuvem da glória que acompanhava também o povo de Israel. Habitem sobre ele as nuvens. Jó 3, 5. Pode alguém entender as extensões das nuvens? Jó 36, 29. Podes levantar a tua voz até as nuvens? Jó 38, 34. Imagine se a voz vai chegar até as nuvens. Prende as águas nas suas nuvens. Jó 26, 8. Quem numerará as nuvens com sabedoria? Jó 38, 37. Sua cabeça chega até as nuvens. Jó 20, verso 6. Pensamentos altos, chegar a cabeça até as nuvens. Também de umidade carrega as grossas nuvens. Jó 37, 11. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens? Jó 37, 16, que é o verso que nós lemos. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens, não é? Então, 14 coisas que nós podemos ver sobre as nuvens, daquele que é perfeito no conhecimento. Ou de como tu vestes, ou de como as tuas vestes aquece, quando do sul acalma sobre a terra. Como é que explica as vestes que aquecem, não é? Na verdade, diz que a veste não aquece ninguém. Conforme você se veste, coloca roupas de lã, ela segura o calor do corpo, e é por isso que aquecem. Ou estendesses com ele os céus, que estão firmados com espelho fundido. Os céus firmados com espelho fundido, não é? O céu fazia aquela área côncavo, como os espelhos eram fundidos em bronze côncavo, e o céu fazia essa fórmula. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas que nos cercam, não podemos pôr nada em boa ordem. Contar-lhe alguém
o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora, não se pode ver o sol que resplandece nos céus. Verdade. Quem é que pode olhar para o sol e os olhos logo já começam a cegar, não é? Diz que Galileu Galilei ficou cego de tanto ficar observando o sol. E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passando o vento e purificando-os. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Que coisa tremenda, não é? A majestade divina. Verso 23 do capítulo 37. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder. Grande é o poder dele, Deus é grande, Deus é muito digno de ser louvado. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. O que Eliú está falando? Deus é tão grande, tão maravilhoso, grande em poder, ele não oprime a ninguém com a sua justiça ou com o seu juízo. Então, essas são as últimas palavras de Eliú. Que o Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, a ninguém imprime juízo, grandeza e justiça, por isso os homens devem temê-lo, e ele não respeita os que julgam-se sábios do coração. Por isso o temam os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Olha que coisa tremenda essas últimas palavras de Eliú, não é? Palavras maravilhosas que Eliú proclama e que essas palavras repete nos livros de Provérbios e de Eclesiastes. De tudo que se deve guardar, guarda isso. Teme a Deus, porque esse é o dever de todo homem. É por isso que alguns atribuem o escrito do livro de Jó a Salomão. Tem muita coisa parecida aqui com os escritos de Salomão. Essa é uma delas, não é? Temer a Deus, por isso todos os homens devem temê-lo. As falas de Eliú a todo homem, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, repete em Provérbios, capítulo 30, verso 3, e 1 Crônicas 29, 11. Ele é grande em poder, isso está no Salmo 62, verso 11, e no Salmo 104, verso 1. A ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça, Salmo 36, versos 5 e 7. Por isso o temo os homens, Salmo 130, verso 4, Hebreus 12, 10, Eclesiastes 12, o dever de todo homem é temer a Deus. Ele não respeita os que julgam sábios de coração, né? Nós vemos isso em Isaías 5, 21, Lucas 10, 21. Então, em tudo isso nós vemos o poder de Deus. As últimas palavras de Eliú são muito interessantes, verso 23 e 24. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime, em juízo e grandeza de justiça. Por isso temos homens, ele não respeita os que são sábios de coração. Eliú termina suas últimas palavras falando da grandeza, das maravilhas da obra de Deus. Com isso nós concluímos a fala de Eliú. Essa fala de Eliú é uma espécie de monólogo, não é? Porque Eliú fala, Jó não responde a nada do que Eliú fala. Os amigos de Jó também não têm mais nada a acrescentar àquilo que Eliú fala. E depois Eliú, quem vai falar é o próprio Deus, não é? Teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Amém? Outra explicação para o sofrimento. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja contigo. Se você gostou, coloque aí um sinal de joinha. Nós estamos quase acabando o livro, nos restam ainda 5 capítulos. Volte para o capítulo 38, 39, 40, 41 e 42. Agora vai ficar mais interessante Deus falando.
Esse é o único canal no YouTube que apresenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique no playlist, lá está organizado em pastas, cada livro, cada vídeo, e você pode encontrar o capítulo que você quiser. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Amém.